Ela entrou naquele corredor e o viu de costas, cercado de residentes. A postura ainda era a mesma, o jeito de segurar a prancheta, idêntico. Por um segundo, o corpo dela esqueceu de respirar. Ele virou o rosto devagar, como se soubesse que alguém o observava. Quando os olhos dele se encontraram, algo dentro dela desabou de novo. Existem amores que a gente aprende a esconder. Alguns porque doem demais, outros porque nunca foram permitidos desde o início. Ela tinha 37 anos quando conheceu o homem que a faria questionar tudo o que achava saber sobre si mesma. Ele tinha 46, cirurgião renomado, nome respeitado, presença que dominava qualquer sala sem precisar falar alto. Ela era coordenadora de enfermagem, competente, invisível aos olhos de quem só enxerga a hierarquia. Por dentro, ela carregava o cansaço de quem sempre foi forte demais para os outros e fraca demais consigo mesma. Ele carregava o peso de uma reputação construída sobre sacrifícios que ninguém via e sobre escolhas que ele passou anos fingindo que não o assombravam. O que começou como respeito virou cumplicidade. Cumplicidade virou necessidade. E necessidade virou o tipo de segredo que corrói por dentro. Até o dia em que alguém sussurrou o nome dela no corredor errado. E ele escolheu o silêncio. Esta é a história de um homem que teve tudo, menos coragem. E de uma mulher que perdeu tudo, menos a dignidade. Se esse tipo de história te prende, deixa seu like e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Cidade ou país. Ela estava na sala de medicamentos quando ele entrou pela primeira vez sem motivo aparente. Fernanda não levantou os olhos da bandeja que organizava, mas sentiu a presença dele ocupar o espaço todo. "Precisa de algo, doutor?" perguntou sem olhar. Ele demorou para responder. Quando falou, a voz saiu mais baixa do que o necessário. "Só vim conferir o estoque de anestésicos." Ela sabia que não era verdade. Sabia porque ele nunca fazia isso. Sabia porque podia sentir o peso do olhar dele nas costas, na nuca, nos movimentos das mãos dela. Mas não disse nada. Terminou o que fazia, fechou o armário e saiu. Dias depois ele voltou. Dessa vez com uma desculpa ainda mais fraca. Semanas depois, já não havia mais desculpas. Eles se encontravam na copa vazia durante o intervalo da madrugada. Nunca combinavam. Simplesmente sabiam. Ele trazia café. Ela trazia silêncio. Os dois traziam uma solidão que ninguém mais via. "Você dorme?" Ele perguntou uma noite quebrando o silêncio. "Durmo o suficiente para funcionar", respondeu ela. Ele sorriu de canto, mas o sorriso não chegou aos olhos. "Eu também." Foi a primeira vez que Fernanda percebeu que ele não estava bem. Que por trás da postura impecável, da voz firme, do respeito automático que todos lhe ofereciam, havia um homem exausto. Um homem que fingia controle sobre uma vida que há muito deixara de ser sua. "Às vezes eu fico pensando", ele disse olhando para a xícara vazia, "se vale a pena ter tudo o que eu tenho, mas nunca ter nada que realmente importe." Fernanda não respondeu, mas algo dentro dela se partiu. A proximidade cresceu sem que nenhum dos dois pedisse permissão. Ele começou a procurá-la com o olhar durante as cirurgias. Ela começou a notar quando ele chegava tenso, quando algo o incomodava, quando fingia estar bem. Uma noite, após uma cirurgia de emergência que durou 7 horas, ele a encontrou no vestiário feminino por engano. Ela estava sentada no banco, ainda de roupa cirúrgica com a cabeça entre as mãos. "Desculpa", ele disse, mas não saiu. Ela levantou o rosto. Havia lágrimas que ela não limpou. "Perdemos ele", disse, a voz quebrada. "Eu vi a família esperando lá fora, a esposa grávida. Eu vi." Ele entrou, fechou a porta. Sentou-se ao lado dela, perto demais para ser apropriado, longe demais para ser o que ambos queriam. "Você fez tudo certo", disse ele, baixo. "Eu sei. Então por que está chorando?" Ela virou o rosto para ele. Os olhos inchados, vermelhos, honestos. Porque fazer tudo certo não salvou ele. E foi naquele instante que tudo mudou. Ele tocou o rosto dela, devagar, como quem pede desculpas por algo que ainda não fez. E quando os lábios dele se encontraram, não foi explosivo. Foi inevitável. Foi silencioso. Foi o tipo de beijo que termina uma coisa e começa outra. Depois daquela noite, eles pararam de fingir.
Não falavam sobre o que eram, não faziam planos, mas toda madrugada na copa vazia, nas escadas de incêndio, nos cantos esquecidos do hospital, eles existiam juntos de um jeito que não existiam com mais ninguém. Ele contou sobre o casamento que ruiu silenciosamente, sobre a ex-esposa que preferia a ausência dele, sobre os filhos já adultos que o tratavam como uma conta bancária com sobrenome, sobre a solidão de ter sucesso e não ter com quem compartilhar. Ela contou sobre os relacionamentos que sempre terminavam porque ela dava demais, sobre a sensação de nunca ser escolhida de verdade, sobre o medo de que talvez ela fosse boa demais em ser segunda opção. Você não é segunda opção, ele disse, segurando o rosto dela entre as mãos. Você é a única coisa real que eu tenho, e ela acreditou. Por 3 meses eles viveram dentro de uma bolha, frágil, secreta, intensa, até que uma auxiliar de enfermagem viu. Não viu muito. Viu ele segurando a mão dela por tempo demais. Viu o jeito como ele olhava para ela quando achava que ninguém prestava atenção. Viu o suficiente para sussurrar. E no hospital, sussurros se multiplicam. Fernanda percebeu a mudança antes dele. As conversas que paravam quando ela entrava na sala. Os olhares que duravam 2 segundos a mais. A distância sutil que algumas colegas passaram a manter. Ela não disse nada. Achou que passaria. Mas ele percebeu também. E quando o nome dele começou a aparecer nas conversas, quando alguém mencionou o Dr. Mendes e aquela enfermeira, algo dentro dele entrou em pânico. Ele parou de procurá-la. Fernanda esperou. 2 dias, 5 dias, 1 semana. Ele passava por ela sem olhar, sem falar, como se ela fosse transparente. Até que numa manhã ela o encontrou sozinho no corredor administrativo. Precisamos conversar, disse ela a voz firme. Agora não é o momento, respondeu ele sem parar. Então quando é? Ele parou, virou-se, e pela primeira vez ela viu medo nos olhos dele. Fernanda, você não entende a posição em que isso me coloca. Que isso? Ela sentiu a raiva subir. Me diz. Que isso? Ele abaixou a voz. As pessoas estão falando. E daí? E daí que eu não posso... Ele respirou fundo. Eu não posso me dar ao luxo de manchar minha reputação por... Ele parou. Mas era tarde demais. Por mim, completou ela, a voz sem emoção. Você ia dizer, por mim. Ele não negou. E naquele corredor vazio, iluminado pela luz fria do hospital, Fernanda entendeu tudo. Ela nunca foi a única coisa real. Ela foi a única coisa descartável. Ela pediu demissão na semana seguinte. Nenhuma explicação, nenhuma despedida. Simplesmente entregou o crachá e saiu pela porta da frente como se nunca tivesse existido ali. Ele não tentou impedir. E foi isso que doeu mais. 3 anos e meio depois. Fernanda estava diferente. O cabelo mais curto, a postura mais dura. Os olhos que antes desarmavam fácil, agora seguravam tudo dentro. Ela aceitou a coordenação de enfermagem em um hospital referência na Zona Sul. Novo começo, novo nome, nova versão de si mesma. Ou pelo menos, era o que ela dizia no espelho toda manhã. O passado não a procurava mais. Ela havia bloqueado todas as formas de ser encontrada. Mudou o número, desativou redes sociais, apagou tudo que podia ser apagado. Restou apenas o vazio que ela aprendeu a chamar de paz. Ela estava revisando prontuários quando a diretora entrou na sala. Fernanda, preciso te avisar sobre uma mudança. Ela levantou os olhos, atenta. Estamos recebendo um cirurgião de outro hospital. Transferência permanente. Vai assumir a chefia de cirurgia geral. Fernanda assentiu. Quando ele chega? Amanhã. Dr. Rafael Mendes. Você já deve ter ouvido falar. O nome acertou ela no peito como uma lâmina afiada. Já, respondeu, a voz saindo mais baixa do que pretendia. A diretora sorriu. Ótimo. Você vai coordenar a integração dele com a equipe. Fernanda ficou em silêncio. Quando a porta se fechou, ela colocou as mãos sobre a mesa para não tremer. Ele chegou na manhã seguinte. Fernanda evitou estar presente. Deixou uma assistente fazer o tour inicial. Trancou-se na sala administrativa e fingiu ter documentos urgentes para revisar. Mas às 14h37, a porta se abriu. Ela não precisou levantar os olhos para saber quem era. Fernanda. A voz era a mesma. Mais grave, talvez. Mais cansada. Ela respirou fundo.
Organizou a expressão e levantou o rosto. Doutor Mendes. Eles se encararam. 3 anos e meio de silêncio, esmagados em 10 segundos de olhar fixo. Ele estava mais magro. Tinha rugas novas ao redor dos olhos. O cabelo grisalho nas têmporas. Mas a postura continuava a mesma. Dominante, firme, como se o mundo ainda devesse algo a ele. Não sabia que você estava aqui, disse ele, fechando a porta atrás de si. Agora sabe. Ele deu 2 passos para dentro. Ela não recuou, mas o corpo inteiro ficou alerta. Eu tentei te encontrar, ele disse. Não tentou o suficiente. Fernanda. Doutor Mendes, ela cortou fria. Se você veio aqui achar que podemos ter algum tipo de conversa pessoal, está enganado. Você é o novo chefe de cirurgia. Eu sou a coordenadora de enfermagem. A gente vai trabalhar junto porque não tem escolha. Mas termina aí. Ele abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu preciso te explicar. Não precisa. Ela levantou, pegando a pasta sobre a mesa. Você já explicou 3 anos atrás, quando escolheu sua reputação. Ela passou por ele e saiu. E pela primeira vez na vida, Rafael Mendes ficou sem resposta. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Eles precisavam interagir, reuniões diárias, discussões de casos, protocolo pré-cirúrgico. A rotina os forçava a ficarem próximos, mas havia uma parede de gelo entre eles que ninguém mais percebia, mas que estava lá, sólida, intransponível. Fernanda era educada, pontual, objetiva. Tratava ele exatamente como tratava todos os outros médicos, com profissionalismo impecável e 0 envolvimento pessoal. E isso o destruía. Numa tarde, após uma cirurgia de 5 horas, ele a encontrou sozinha na sala de repouso. Posso falar com você? Não? Fernanda. Ela virou o corpo para ele, cansada. O que você quer, Rafael? Era a primeira vez que ela dizia o nome dele em voz alta desde que ele chegou. E doeu. Doeu nos dois. Eu quero explicar por que eu fiz aquilo. Eu não preciso de explicação. Eu sei por que você fez. Não sabe? Sei sim. Ela deu um passo para mais perto, os olhos fixos nos dele. Você teve medo. Medo de perder prestígio, medo de manchar o nome, medo de que te vissem de verdade. Não como o doutor intocável, mas como um homem comum, com desejos comuns, com fragilidades comuns. Você preferiu me apagar a ter que se explicar. E tudo bem. Eu entendi. Não foi só isso. Foi exatamente isso. Ele cerrou os punhos, a mandíbula travada. O peito subindo e descendo rápido demais. Eu estava divorciando. Tinha acabado de perder a guarda compartilhada dos meus filhos. O hospital estava investigando uma denúncia falsa de assédio que outra funcionária fez. Minha vida estava desmoronando, Fernanda, e eu não tinha como te proteger disso. Ela ficou em silêncio por 3 segundos. 4, 5. Então você me protegeu me afastando? Sim. Ela deu uma risada curta, amarga, engraçado. Porque para mim pareceu que você só estava se protegendo. E saiu antes que ele pudesse responder. Mas algo mudou depois daquela conversa. Fernanda começou a reparar detalhes. A forma como ele evitava contato físico com qualquer funcionária. A maneira formal e distante com que tratava todos. As reuniões que ele fazia sempre com a porta aberta. O cuidado excessivo, quase neurótico, com cada interação. Ele não era arrogante. Ele estava com medo. E pela primeira vez em 3 anos e meio, Fernanda se permitiu considerar que talvez a história não fosse tão simples quanto parecia. Rafael estava sozinho na sala de laudos quando Fernanda entrou sem bater. Ele levantou os olhos, surpreso. Eu tenho uma pergunta, disse ela, fechando a porta atrás de si. Fala. Por que você veio para cá? Ele desviou o olhar. Transferência administrativa. Mentira. Ele respirou fundo. Levantou-se devagar. Andou até a janela, de costas para ela. Porque eu soube que você estava aqui. O silêncio pesou. Como você soube? Eu nunca parei de procurar. Fernanda sentiu algo se mover no peito. Raiva, alívio, confusão. Tudo misturado. Por quê? Perguntou, a voz mais baixa agora. Ele virou o corpo para ela. E pela primeira vez desde que se reencontraram deixou a máscara cair. Porque eu cometi o pior erro da minha vida quando te deixei ir.
E passei 3 anos pagando por isso. Ela cruzou os braços como quem se protege. Você não me deixou ir, Rafael, você me empurrou. Eu sei. Você me tratou como se eu fosse um problema. Como se eu fosse uma mancha na sua carreira perfeita. Eu sei. Ele deu um passo à frente. E eu não tenho desculpa. Eu tive medo. Medo de perder tudo que eu passei 20 anos construindo. Medo de ser julgado. Medo de não ser suficiente para você se as coisas dessem errado. Então você preferiu que desse errado antes. Ele fechou os olhos. Sim. Fernanda respirou fundo. Sentiu os olhos arderem, mas não deixou as lágrimas caírem. Você me machucou, Rafael. Machucou de um jeito que eu não sabia que era possível machucar alguém. Eu sei. Você me fez acreditar que eu importava. E depois sumiu, como se eu nunca tivesse existido. Ele deu mais um passo. Agora estavam a menos de 1 metro de distância. Você existiu. Você existe. Você é a única coisa que existiu de verdade nos últimos anos. E eu passei cada dia desde então tentando me convencer de que tinha feito a coisa certa. Mas eu não fiz. Eu destruí a única coisa que me fazia sentir vivo. Fernanda engoliu seco. E por que você acha que eu deveria te perdoar? Não acho. Ele respondeu, a voz rouca. Não estou pedindo perdão. Estou só te dizendo a verdade. Pela primeira vez, sem medo. Eu te amei. Eu te amo. E eu desperdicei isso porque fui covarde. As palavras ficaram suspensas no ar. Ela não respondeu. Apenas olhou para ele. Para o homem que um dia a fez acreditar que podia ser escolhida. E que depois a ensinou que nem sempre amor é suficiente. Eu preciso ir, disse ela, a voz tremendo. E saiu antes que ele visse as lágrimas descerem. Naquela noite, sozinha no apartamento vazio, Fernanda deixou tudo sair. Chorou. Socou o travesseiro. Gritou palavras que ninguém ouviu. Porque a pior parte de tudo não era o que ele tinha feito. Era o fato de que, apesar de tudo, uma parte dela ainda sentia falta dele. E isso a deixava furiosa. Nos dias seguintes eles voltaram à rotina profissional. Mas algo tinha mudado. Rafael parou de evitar o olhar dela. Fernanda parou de se esquivar quando ele se aproximava. Eles não falavam sobre a conversa, mas havia uma tensão nova no ar. Não de desconforto, de reconhecimento, como se ambos finalmente tivessem parado de fingir que o outro não importava. Foi durante uma cirurgia de emergência que tudo explodiu de novo. Um acidente grave, politraumatizado, hemorragia interna. O paciente estava morrendo na mesa. Fernanda estava ao lado de Rafael, passando instrumentos, monitorando sinais, antecipando cada movimento dele como se ainda estivessem conectados. E estavam. Quando a pressão despencou, quando o monitor começou a apitar, quando todos na sala travaram por meio segundo, foi ela quem falou. 2 gramas de cloreto de cálcio. Agora. Rafael olhou para ela. Um olhar que durou menos de 1 segundo, mas que disse tudo. Confiança. Cumplicidade. Memória. Eles salvaram o paciente juntos. Quando tudo terminou, já passava das 3 da manhã. A equipe foi embora. O hospital estava em silêncio. Rafael encontrou Fernanda na copa, sentada no mesmo lugar onde tudo começou anos atrás. Ele não disse nada, só se sentou ao lado dela. Você foi bem hoje, disse ele baixo. Você também. Silêncio. Eu senti falta disso, ele falou, olhando para a xícara vazia na mesa. De trabalhar com você, de saber que você está ali sem precisar olhar. Fernanda não respondeu, mas encostou a mão na mesa perto da dele, não tocando, mas perto. Ele olhou para a mão dela, depois para o rosto dela. Me dá uma chance, pediu, a voz baixa, quase inaudível. Uma só, para fazer direito dessa vez. Ela virou o rosto para ele, olhos fundos, cansados, honestos. Eu não sei se consigo. Tenta. Ela fechou os olhos, respirou fundo. E se você sumir de novo? Eu não vou. Como eu posso acreditar nisso? Ele segurou a mão dela. Devagar, firme. Porque dessa vez eu não tenho mais nada a perder. E eu escolhi você. Ela sentiu os olhos arderem, mas não desviou o olhar. Eu preciso de tempo. Eu espero, disse ele. O tempo que você precisar. E pela primeira vez em anos, Fernanda permitiu que ele segurasse a mão dela sem se afastar. Se você está sentindo isso comigo, deixa um like.
Rafael cumpriu a palavra nas primeiras semanas. Ele esperou, não pressionou, não cobrou. Mas a vida tem um jeito cruel de testar promessas quando a gente menos espera. Fernanda começou a abaixar a guarda aos poucos. Pequenas coisas. Um sorriso discreto durante uma reunião. Uma piada interna sobre um caso complicado. Um café deixado na mesa dela com o recado para aguentar o plantão. Ela queria acreditar, mas o medo era maior que a vontade. Foi numa quinta-feira que tudo desmoronou de novo. Fernanda estava na sala de enfermagem quando ouviu vozes alteradas no corredor. Reconheceu uma delas imediatamente. Rafael. A outra era de uma mulher que ela não conhecia. Você não pode aparecer aqui assim, Clarice. Eu posso aparecer onde eu quiser. Ainda sou mãe dos seus filhos. Fernanda ficou paralisada. A ex-esposa. Isso não te dá o direito de invadir meu trabalho. Invadir? A voz da mulher subiu. Você sumiu, Rafael. Pediu transferência, largou tudo e veio para este hospital sem dar satisfação. Os meninos estão perguntando por você. Eu falo com eles toda semana. Por telefone, eles precisam do pai presente, não de um depósito bancário. Houve silêncio. Quando Rafael falou de novo, a voz saiu baixa, controlada demais. Eu estou tentando reconstruir minha vida, Clarice. Reconstruir? Ela deu uma risada amarga. Ou está fugindo de novo? Porque é isso que você faz, Rafael. Quando as coisas ficam difíceis, você foge. Fugiu do casamento. Fugiu dos filhos. E vai fugir dela também. Fernanda sentiu o peito apertar. Não fala do que você não sabe. Eu sei de tudo. A voz da mulher ficou venenosa. A coordenadora de enfermagem bonitinha. Todo mundo comentou na época. Eu fingi que não sabia, mas eu sempre soube. E aposto que é por ela que você está aqui. Será que ela sabe que você é bom em promessas e péssimo em cumprir? Chega. A verdade dói? Ela deve ser especial para você ter largado tudo. Mas me diz uma coisa, Rafael. Ela sabe que quando a pressão apertar de verdade, você vai escolher o mais fácil? Você sempre escolhe. Fernanda não quis ouvir mais. Saiu pela porta dos fundos, antes que alguém a visse. O coração batendo descompassado. As palavras da ex-esposa ecoando na cabeça como veneno. Quando a pressão apertar, você vai escolher o mais fácil. Ela passou o resto do dia evitando Rafael. Mas à noite, quando o plantão esvaziou, ele a encontrou na escada de incêndio. Você ouviu, disse ele. Não era pergunta, ela não respondeu. Fernanda, ela está certa? Fernanda virou o corpo para ele, os olhos duros. Você foge quando fica difícil? Eu fugi uma vez. De você. E passei 3 anos pagando por isso. Mas você fugiu dos seus filhos também, do casamento. Ela não estava inventando. Ele fechou os olhos, respirou fundo. Não, ela não estava. Fernanda sentiu algo quebrar dentro do peito. Então como eu sei que você não vai fugir de novo? Como eu sei que quando todo mundo souber de nós, quando começarem a falar, quando a pressão vier, você não vai me apagar de novo? Porque eu aprendi. Aprendeu? Ela deu um passo para trás. Ou está só dizendo o que eu quero ouvir? Fernanda, eu larguei tudo para vir atrás de você. Meus filhos estão com raiva. Minha ex está tentando me destruir. Colegas do antigo hospital me evitam. Eu perdi conexões, perdi prestígio, perdi... E você acha que isso me faz sentir melhor? Ela cortou, a voz subindo. Saber que você perdeu tudo por mim? E se daqui a 6 meses você se arrepender? E se você acordar um dia e perceber que não valeu a pena? Eu viro a culpada de novo? Não é assim. É exatamente assim. Lágrimas desceram pelo rosto dela. Você me colocou nessa posição de novo, Rafael. Eu sou o motivo pelo qual você largou tudo. Se der errado, a culpa é minha. Se você se arrepender, a culpa é minha. Eu não pedi isso. Ele deu um passo à frente, mas ela levantou a mão. Não, eu preciso pensar. Fernanda, eu disse que preciso pensar. E ela saiu, deixando ele sozinho na escada. Nos 3 dias seguintes, Fernanda não falou com ele além do estritamente profissional. Rafael respeitou o espaço, mas ela via a dor nos olhos dele cada vez que se cruzavam. Ela estava confusa, assustada, porque queria acreditar, mas acreditar significava se arriscar de novo. E ela não sabia se tinha forças para sobreviver a outra queda. Foi sua irmã quem colocou as coisas em perspectiva. Você está com medo de sofrer de novo, disse Mariana, segurando a mão de Fernanda.
E eu entendo, mas você também está com medo de ser feliz. Porque se você for feliz com ele e der errado, vai doer mais. Exatamente. Mas Fê, você já sofreu o pior. Ele já te destruiu uma vez. Se você não tentar agora, vai passar o resto da vida se perguntando, e se? E isso dói tanto quanto. Fernanda ficou em silêncio. Ele largou tudo, mana. Veio atrás de você. Isso não é garantia de nada, eu sei. Mas é mais do que ele fez da primeira vez. E se não for suficiente? Aí você sobrevive de novo. Porque você já provou que consegue. Naquela noite, Fernanda tomou uma decisão. Ela encontrou Rafael no estacionamento entrando no carro. Bateu na janela. Ele abriu a porta, surpreso. Eu vou te dar uma chance, disse ela, sem rodeios. Mas com condições. Ele desceu do carro. Fala. Na primeira vez que você hesitar, na primeira vez que eu sentir que você está com vergonha de mim, de nós, acabou. Sem segunda chance. Combinado. Segunda. Você não foge mais. De mim, dos problemas, de nada. Se tiver algo errado, você fala. Na minha cara, sempre. Combinado. Terceira. Você resolve a situação com seus filhos. Eu não vou ser o motivo de você se afastar deles. Se a gente for tentar, tem que ser certo. Com tudo resolvido. Ele segurou o rosto dela. Eu vou resolver, eu prometo. E última condição. Ela segurou o pulso dele. Você me deixa ter medo. Você me deixa duvidar. Você me deixa ser difícil às vezes, porque eu ainda estou aprendendo a confiar de novo. Eu deixo. Ele encostou a testa na dela. Tudo. Eu aceito tudo. Ela fechou os olhos. Então a gente tenta. De novo. Pela última vez. E quando ele a beijou ali, no estacionamento vazio, sob a luz fria dos postes, não foi como antes. Não foi desesperado. Foi cuidadoso. Foi uma promessa. Foi um recomeço que ambos sabiam que não podiam desperdiçar. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta, cuidadosa, real. Rafael cumpriu cada promessa. Marcou terapia com os filhos. Enfrentou conversas difíceis. Assumiu os erros. E aos poucos a relação com eles começou a se curar. Ele apresentou Fernanda aos filhos num almoço descontraído. Os meninos foram educados, ainda cautelosos, mas não hostis. Ela não tentou forçar proximidade, apenas existiu. E com o tempo eles a aceitaram, não como substituta, mas como a mulher que fazia o pai dele sorrir de novo. Rafael parou de ter medo de ser visto com ela. Segurou a mão dela no corredor do hospital. Apresentou ela em eventos como Fernanda, a mulher da minha vida. Enfrentou olhares, ignorou comentários. E cada vez que alguém insinuava algo, ele não fugia. Ele enfrentava. Fernanda aprendeu a confiar de novo. Devagar, através de pequenas provas. Quando ele cancelou uma cirurgia importante para estar com ela numa crise. Quando defendeu ela numa reunião tensa. Quando escolheu ficar ao lado dela mesmo quando seria mais fácil não escolher. Uma noite, 6 meses depois de terem recomeçado, Fernanda acordou no meio da madrugada e o encontrou acordado ao lado dela. Não consegue dormir? Perguntou ela, a voz rouca de sono. Só estava te olhando. Ele respondeu, passando os dedos pelos cabelos dela. Por quê? Porque ainda não acredito que você me deu outra chance. Ela virou o corpo para ele. Às vezes eu também não acredito que te dei. Ele sorriu. Se arrepende? Ela ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu, honesta. Às vezes ainda tenho medo, mas não me arrependo. O medo passa? Não sei. Talvez nunca passe completamente, mas está menor. Ele a puxou para mais perto. Eu vou passar o resto da vida provando que você pode confiar em mim. Eu sei. E ela sabia. Porque ele estava provando. Todo dia, em cada escolha. 2 meses depois, numa noite comum de plantão, Rafael a encontrou na copa. Ele se sentou na frente dela, colocou uma caixinha pequena sobre a mesa. Fernanda olhou para a caixa, depois para ele. Eu não estou te pedindo em casamento, disse ele antecipando. Ainda não, porque eu sei que você ainda precisa de tempo. Ela abriu a caixa. Dentro havia uma chave. É da minha casa, ele explicou. Eu quero que você more comigo. Não porque é o próximo passo, mas porque eu não quero mais acordar em um lugar onde você não está. Fernanda segurou a chave. Sentiu o peso dela.
o peso simbólico de tudo que aquilo representava. "E se eu bagunçar tudo?" perguntou ela, a voz baixa. Ele sorriu. "Então a gente bagunça junto." Ela olhou para ele, para o homem que a machucou, que a perdeu, que passou anos se reconstruindo para merecê-la de novo, para o homem que não era perfeito, mas que estava tentando de verdade. "Tá bom", disse ela, "eu aceito." E quando ele se levantou para abraçá-la, Fernanda soube que finalmente, depois de tanto tempo, estava em casa. 1 ano depois, Fernanda estava na varanda do apartamento, que agora era dos dois, observando a cidade acordar. Rafael apareceu atrás dela, colocando uma xícara de café nas mãos dela e envolvendo ela por trás. "Em que você está pensando?" perguntou ele, baixo. "Em como a gente chegou aqui." "E como foi?" Ela virou o rosto para ele, sorrindo de canto. "Dolorido, complicado, bagunçado. Mas valeu a pena." Ela segurou a mão dele sobre a cintura dela. "Valeu." Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas existindo juntos, sem pressa, sem medo. "Eu tenho uma coisa para te contar", disse ele depois de um tempo. "O quê?" "Recebi uma proposta para coordenar um programa de cirurgia humanizada em outro estado. É um projeto novo, voltado para a formação de médicos com foco em empatia, não só em técnica." Ela ficou em silêncio, processando. "E você quer ir?" "Só se você for comigo", ele respondeu, segurando o rosto dela. "Eu não faço mais nada sem você. Não tomo decisões sozinho. Não escolho carreira sobre a gente. Nunca mais." Fernanda sentiu os olhos arderem. Mas dessa vez era diferente. Não era dor. Era gratidão. "Você tem certeza?" "Absoluta." Aliás, ele colocou a mão no bolso e tirou outra caixinha. Dessa vez, menor. "Eu queria que você fosse comigo como minha esposa." Fernanda prendeu a respiração. Ele abriu a caixa. "Um anel simples, elegante, perfeito. Eu sei que ainda temos muita coisa para construir. Eu sei que você ainda tem cicatrizes. Eu sei que eu ainda tenho muito a provar. Mas eu quero fazer isso oficialmente. Quero que o mundo inteiro saiba que você é minha escolha. Todos os dias. Para sempre." Ela olhou para ele. Para o homem que destruiu ela. E que depois se destruiu também. Para o homem que a reencontrou. Que implorou por perdão. Que trabalhou para merecê-la de novo. Para o homem que finalmente aprendeu a escolher amor sobre medo. "Sim", disse ela, a voz embargada. "Eu aceito." De novo. Pela última vez. Ele colocou o anel no dedo dela. E quando a beijou ali, naquela varanda, com o sol nascendo sobre a cidade, Fernanda soube que finalmente estava completa. Não porque ele a completava, mas porque ela finalmente permitiu que alguém ficasse. De verdade, sem medo de ser abandonada. 3 meses depois, eles se casaram numa cerimônia pequena, íntima. Os filhos dele estavam lá, a família dela também. E quando o juiz perguntou se ela aceitava Rafael como marido, Fernanda olhou nos olhos dele e respondeu sem hesitar: "Aceito." E dessa vez, ela acreditou, porque ele provou, dia após dia, escolha após escolha. E ali, naquela varanda com o sol nascendo sobre a cidade, 2 corações feridos finalmente se permitiram começar de novo. Dessa vez, sem medo. Dessa vez, de verdade. Dessa vez, para sempre. Se essa história falou com você, deixa seu like e comenta o que mais doeu. E se quiser mais histórias assim, comenta: "Quero mais." Tinha um protocolo para tudo na delegacia. Para a abertura de inquérito, para interrogatório, para custódia, para uso de força. Fábio conhecia cada um de cor. Tinha treinado outros neles por anos. Sabia exatamente onde cada regra começava e onde terminava. Exceto uma. Não havia protocolo para o momento em que a nova investigadora entrou pela primeira vez na sala de briefing com aquela pasta debaixo do braço, olhou direto para ele, antes de olhar para qualquer outra pessoa no cômodo, e disse: "O bom dia", com a voz de quem não está pedindo permissão para existir num espaço. Ele tinha treinado 11 pessoas nos últimos 6 anos. 11. Nenhuma tinha chegado assim. E desde aquela manhã, Fábio passou a chegar 5 minutos mais cedo na delegacia, sem conseguir explicar por quê. O que você vai ver não é a história de um sargento que esqueceu as regras.
É a história de dois adultos que tentaram, com toda a competência que tinham, manter uma linha que a rotina foi apagando. Despacho por despacho, corredor por corredor, até a tarde em que os dois estavam sozinhos numa sala de arquivo e nenhum dos dois fingiu que aquilo era só trabalho. Estudos em psicologia organizacional mostram que ambientes de alto risco e pressão constante criam vínculos interpessoais com velocidade fora do comum. A adrenalina compartilhada reduz as defesas sociais. O que levaria meses em condições normais se forma em semanas quando as pessoas enfrentam o mesmo risco, lado a lado, todo dia. Fábio tem 34 anos, 12 de corporação e o tipo de reputação que não aparece em elogio formal, mas todo mundo sabe. O sargento que resolve o que os outros deixam parado. Não é o mais alto na hierarquia, mas é o nome que os delegados chamam quando a situação complica. Cresceu dentro da polícia por escolha, não por herança. Aprendeu cedo que credibilidade se constrói no detalhe, na consistência, na frieza que você mantém quando todo mundo ao redor perde a cabeça. 12 anos disso. 0 de preparo para o que chegou numa segunda-feira de outubro. Carol tem 28 anos, recém-aprovada no concurso de investigadora, primeira lotação. Na academia, era a aluna que fazia os professores reformularem as perguntas, porque as respostas dela não cabiam no gabarito. Chegou na delegacia preparada para a resistência. Mulher jovem, num ambiente majoritariamente masculino. O que ela não estava preparada era para o sargento que a recebeu sem cerimônia nem proteção, que a tratou desde o primeiro dia como profissional e não como quota, e que tinha naquele olhar direto algo que ela foi guardando sem perceber que estava guardando. Se você chegou até aqui, deixa o like agora e comenta de qual cidade você está assistindo. A gente quer saber onde essa história está chegando. Não esqueça de se inscrever e apertar no hype também. É muito importante para o canal. Bora para a história. Funciona sem parar. Café velho, papel, desinfetante industrial que a limpeza usava toda manhã e que não encobria completamente o resto. Neon no teto do corredor piscando há 3 semanas. Impressora que atolava sempre no segundo turno. Carol chegou às 7h45, 15 minutos antes do horário, e ficou parada na entrada por um segundo, absorvendo tudo isso. Ela estava pronta. Tinha pesquisado o perfil da delegacia, a taxa de resolução, os casos em aberto mais antigos, os nomes dos colegas. Conhecia o nome de Fábio pelo relatório de equipe. Sargento responsável pelo setor de investigação patrimonial. 12 anos. Formação em análise criminal. Foto no sistema. Rosto fechado, ombros quadrados, o tipo de expressão que não diz nada de graça. Ele estava na sala de briefing quando ela entrou. De pé perto da janela, com um café na mão e um relatório aberto na mesa, lendo em pé porque, aparentemente, não tinha nem tempo de sentar. Carol ficou na soleira. Bom dia. Ele levantou os olhos do relatório. A avaliação foi rápida. Cabeça aos pés, em menos de 2 segundos. O tipo profissional, não grosseiro. Ela reconheceu porque fazia o mesmo. Investigadora Andrades. Colocou o relatório na mesa. Você chegou cedo. Ela entrou, jogou a pasta na cadeira. Sempre. É um problema? Uma pausa pequena. Não. Sente. Ela sentou. Ele ficou de pé. Detalhe de postura que ela notou e arquivou. Não hierarquia, hábito. O tipo de homem que pensa melhor em movimento. A primeira semana foi assim. Ele ensinava com objetividade, ela aprendia com velocidade, e os dois mantinham uma distância profissional que era real, mas já tinha, desde o segundo dia, uma qualidade de esforço. Como quando você está ereto demais, porque sabe que se relaxar 1 centímetro, vai curvar. Na quarta-feira da primeira semana, ele pediu que ela acompanhasse uma diligência de rotina, verificação de endereço numa ocorrência de estelionato, carro da corporação, ele dirigindo, ela com o mapa no celular. No caminho de volta, engarrafamento na marginal. 20 minutos parados. O rádio no volume baixo, a cidade lá fora no trânsito da tarde. Carol ficou olhando pela janela. Por que você aceitou me treinar? Ouvi que recusou os 2 anteriores. Ele ficou com os olhos no trânsito por um momento. Seu histórico na academia era diferente. Ela virou para ele. Diferente como? Você reprovava as hipóteses antes de seguir elas. Os olhos ainda na rua. A maioria dos novos segue a hipótese mais rápida.
Você procurava o furo. Ela ficou com aquilo por um segundo. Havia naquele comentário mais do que avaliação técnica. Era a atenção. Ele tinha lido o histórico dela com o cuidado de quem procura alguma coisa específica. Carol se virou para ele. Você leu meu histórico completo. Ele manteve os olhos na rua. Leio o histórico de todo mundo que vou treinar. Você acabou de dizer que recusou os 2 anteriores. Ela inclinou levemente o rosto. Então leu o meu com mais cuidado do que o deles. Ele virou o rosto para ela pela primeira vez no trajeto inteiro. Havia ali uma expressão que ela não soube classificar. Não era incômodo, não era surpresa. Era algo mais contido que os 2. O trânsito abriu. Ele voltou os olhos para a rua. Anota o endereço do próximo ponto de verificação. Ela anotou, mas o sorriso ficou guardado no canto do lábio pelo resto do trajeto. Na quinta-feira, um dia antes da sala de arquivo, aconteceu algo menor. Menor em tamanho, maior em consequência. Era tarde, a maioria da equipe tinha ido embora. Fábio estava na sala de análise com 2 relatórios abertos, quando Carol passou pela porta com o casaco no braço, pronta para sair. Parou na soleira. Você fica todo dia até essa hora? Ele nem levantou os olhos dos relatórios. Quando tem processo aberto? Ela ficou parada por um segundo. Depois entrou, puxou a cadeira do lado e sentou. Abriu o notebook. Ele levantou os olhos. Ele largou a caneta e olhou para ela. Você não precisava ficar. Eu sei. Ela já estava abrindo o arquivo do caso. Mas sou mais rápida no cruzamento de dados do que você. Então vou ficar. Ele ficou olhando para ela por um momento. Depois voltou para os relatórios. Trabalharam por mais 1h30. Quando terminaram, ele fechou a última pasta. Ficou em silêncio por um segundo olhando para a mesa. Obrigado. A voz dele direta, sem enfeite. Carol fechou o notebook. Não precisa agradecer. Faz parte do treinamento. Ele se levantou, foi até a janela. Não faz. Você ficou porque quis. Ela ficou com aquilo. Guardou o notebook na mochila devagar. Quando levantou, ele ainda estava olhando para ela. Ela colocou a mochila no ombro. Boa noite, Fábio. Ele ficou olhando para a porta depois que ela saiu. Boa noite. Ela saiu. No corredor, o passo um pouco mais lento do que precisava ser. Na sexta-feira da primeira semana, aconteceu a sala de arquivo. Era fim de tarde. O turno de dia tinha ido embora. O turno da noite ainda não tinha chegado. Aquele vácuo de 40 minutos, onde a delegacia ficava com metade do pessoal e o barulho caía pela metade. Fábio precisava de um processo de 2019 que estava nos arquivos físicos. Sistema havia migrado e alguns registros não tinham subido completos. Carol foi junto porque era parte do treinamento. A sala de arquivo ficava no fundo do corredor, sem janela, com prateleiras do chão ao teto e a iluminação de uma única lâmpada no centro. Cheirava a papel velho e tinta desbotada. Ficaram lado a lado nas prateleiras, procurando pelo número do processo. Braços próximos, às vezes se tocando quando os 2 alcançavam o mesmo nível da prateleira ao mesmo tempo. Ela percebeu isso na segunda vez. Na terceira, não precisava alcançar aquela prateleira, mas foi assim mesmo. Fábio encontrou o processo. Abriu na primeira página, verificou o número. Estava de pé a uns 20 centímetros dela no espaço estreito entre as prateleiras. Sem levantar os olhos do processo, você faz isso de propósito. Faz o quê? A voz dela completamente neutra. Ele fechou o processo. Levantou os olhos para ela. A distância entre os 2 era a mesma de sempre. Mas dentro da sala pequena, com a lâmpada única acima e o corredor vazio lá fora, aquela distância tinha uma textura diferente. O tipo que você sente antes de nomear. Chega mais perto do que precisa. A voz mais baixa do que antes. Ela não desviou. Você também. Ele ficou olhando para ela por um tempo que foi mais longo do que qualquer briefing, qualquer diligência, qualquer momento dos últimos 5 dias. Havia ali a concentração de tudo que os 2 tinham estado fazendo, o esforço de manter a distância que foi se tornando mais custoso a cada dia. Ele deu meio passo para trás, controlado. O tipo de recuo que é decisão, não reflexo. Vamos. Saíram da sala. Nenhum dos 2 falou no corredor de volta. Mas havia entre eles, naquele silêncio,
A consciência compartilhada de algo que tinha sido dito sem palavra e que não ia caber mais na caixa onde os dois tinham tentado guardar. No dia seguinte, sábado, Carol não estava de serviço. Fábio estava. Era o tipo que entrava nos fins de semana quando havia processo aberto. Ficou até o meio-dia sozinho na sala de análise, com os documentos espalhados, e a cabeça metade no caso, metade em outro lugar. O outro lugar tinha 28 anos, olhos escuros e a forma mais direta de fazer uma pergunta que ele tinha encontrado em 12 anos de delegacia. Ela era boa. Boa de verdade, não de promessa. E isso tornava tudo mais difícil, porque ele não podia reduzir o que sentia ao que fosse conveniente reduzir. Na segunda semana, a delegacia começou a notar. Antes disso, no domingo entre as 2 semanas, Carol estava em casa relendo os documentos do caso patrimonial quando encontrou uma referência cruzada que não tinha notado antes. Anotou. Pensou em mandar mensagem para Fábio. Ficou com o celular na mão por uns 30 segundos. Depois fechou o notebook e foi dormir. Na segunda-feira, chegou às 7h25. 20 minutos antes do horário. Ele já estava lá. Ela entrou na sala de análise, colocou a mochila na cadeira. Sem olhar para ele. Achei uma referência cruzada nos documentos ontem. Seção 4, página 32. Ele abriu a pasta. Encontrou a página. Ficou em silêncio enquanto lia. Ele levantou os olhos da página. Você trabalhou no domingo. Carol não olhou para cima. Eu estava relendo. É diferente. Ele levantou os olhos para ela. Havia ali algo que não era avaliação profissional. Era reconhecimento. O tipo que aparece quando você percebe que outra pessoa opera no mesmo nível de entrega que você e que isso é mais raro do que deveria ser. Não disse nada. Voltou para a página. Mas ela viu. E guardou. Não o que havia entre eles. Ainda não havia nada além do que podia ser descrito em relatório de trabalho. Mas havia algo que colegas percebem antes de ter nome. Uma frequência. O jeito que 2 profissionais começam a operar com mais fluidez do que a função exige. Como quando você para de explicar cada passo e o outro já sabe. Rodrigo notou primeiro. Rodrigo Caetano tinha 31 anos, 3 de delegacia, e havia sido o candidato natural para a vaga que Carol ocupou. Não porque fosse melhor, porque havia feito a conta de que era o próximo da fila. Quando o resultado saiu com o nome dela, ele engoliu com a expressão de quem vai engolir de novo na próxima oportunidade, mas não esquece. Começou a observar com a atenção específica de quem está procurando o que precisa encontrar. Carol não sabia disso ainda. Estava focada no trabalho e no esforço crescente de não deixar que o trabalho virasse outra coisa. Na terça-feira da segunda semana, Fábio pediu que ela ficasse depois do expediente para revisar um relatório de análise patrimonial que ia para o delegado titular na manhã seguinte. Ela dominava uma ferramenta nova de cruzamento de dados que havia entrado na corporação 2 meses antes e que ele não tinha tempo de aprender direito. Ficaram até às 8 da noite. A delegacia esvaziou ao redor deles. Restou o pessoal da noite no fundo e a sala deles com as 2 telas abertas e o relatório entre os 2. Trabalhar junto tinha essa qualidade, eficiente, direto, sem atrito. Os 2 pensavam de formas diferentes, mas chegavam no mesmo ponto, o que era raro e tinha um prazer específico que nenhum dos 2 nomeou. Por volta das 7h30, Carol encontrou uma inconsistência no cruzamento. Uma conta que aparecia 2 vezes com numeração diferente. Virou o monitor para mostrar. Para ver a tela, ele precisou se aproximar. Ficou de pé ao lado dela, inclinado levemente para o monitor, a mão apoiada na mesa perto da mão dela, sem encostar. O perfil do rosto dele a uns 15 centímetros do rosto dela. É a mesma conta com 2 números de registro, os olhos dela na tela. Erro de migração. Ou duplicidade proposital para confundir a auditoria. A voz dele baixa, perto. Ela virou o rosto para confirmar a hipótese. Ele virou ao mesmo tempo. A distância entre os rostos era pequena demais para ser descrita como profissional. Os 2 ficaram parados por um segundo, a inconsistência do relatório completamente esquecida. Ele se afastou primeiro. Voltou para a própria cadeira. Anota a inconsistência. Vamos investigar as 2 hipóteses antes de fechar. Certo, ela anotou, com a caligrafia mais irregular do que de costume. Na quinta-feira, aconteceu o corredor.
Meio-dia, intervalo de almoço, a maioria da equipe tinha descido. Fábio vinha do banheiro em direção à sala, Carol vinha da copa com uma garrafa d'água e o corredor estreito do segundo andar não dava espaço para os dois passarem lado a lado sem contato. Ele se encostou na parede para ela passar. Ela passou. O braço dela roçou o peito dele. Não foi intencional, foi geometria. Mas ela não acelerou o passo. E ele não se recolheu mais. Obrigada. Sem parar. Tá. Sem se mover da parede. Na curva do corredor, ela olhou sobre o ombro. Ele ainda estava no mesmo lugar. Na sexta-feira, Rodrigo apareceu na porta da sala enquanto os dois revisavam o caso. Os dois de pé perto da lousa onde tinham montado a linha do tempo. Mais próximos do que a análise exigia. Rodrigo apareceu na porta. Precisam de ajuda com a linha do tempo? O tom de quem não está perguntando de verdade. Está coberto, valeu. Fábio não virou. Rodrigo ficou um segundo a mais na porta do que precisava. Depois foi embora. Carol esperou os passos sumirem no corredor. Ele fica observando. Eu sei. Fábio continuou olhando para a lousa. Ela virou para ele. E daí? Ele ficou com os olhos nela. Havia naquela pergunta algo que era teste, e não era. A pergunta de alguém que quer saber se o outro está disposto a ser honesto. Daí que cuidado é diferente de medo. Uma pausa curta. E eu tenho tido os dois. Ela ficou com aquilo. Depois virou de volta para a lousa. Eu também. Não foram mais palavras sobre o assunto naquele dia. Mas havia uma diferença entre o silêncio de antes e o de depois dessa troca. O primeiro fingia que não havia nada. O segundo sabia exatamente o que havia. No sábado, ela estava em casa quando o celular tocou. Número da delegacia, sobreaviso, atualização no caso patrimonial que precisava de análise imediata. Chegou em 20 minutos. A delegacia com esqueleto, 3 pessoas no total. Fábio estava na sala de análise com os documentos abertos. Quando ela entrou, ele levantou os olhos. Ficou um segundo sem dizer nada. Obrigado por vir rápido. Ela jogou a jaqueta numa cadeira, puxou outra para perto da mesa. Me mostra o que apareceu. Trabalharam por 2 horas. Quando terminaram, era quase meia-noite. A rua lá fora estava quieta e a delegacia tinha aquele silêncio específico das madrugadas, onde o barulho do mundo para completamente. Ela estava guardando os documentos quando ouviu o nome dela. Só o nome. Fábio disse o nome dela. Só o nome. Carol. Ela parou. Ele estava de pé do lado oposto da mesa, os braços cruzados, olhando para ela com aquela expressão que ela já havia aprendido a ler. Não o rosto de trabalho, o outro. O que aparecia raramente e que, quando aparecia, mudava a temperatura do cômodo. Tenho uma coisa que preciso te dizer antes que isso saia do controle. A voz dele diferente de todas as versões de serviço. Carol ficou parada, esperando. Eu não sei como isso para. O silêncio que veio depois foi do tipo que não precisa ser preenchido. Ela ficou olhando para ele por um tempo. Depois pegou a jaqueta, foi até a porta, e antes de sair, virou o rosto. Eu também não. E foi embora. E foi embora. Ele ficou na sala vazia, ouvindo o som dos passos dela no corredor até sumirem. Na semana seguinte, a dinâmica entre eles tinha mudado de tom sem ter mudado de forma. Os casos, as diligências, os relatórios, tudo igual. Mas havia uma qualidade diferente nas trocas, mais direta. Menos esforço de manter a distância que já estava comprovadamente impossível de manter. Na quarta-feira, durante uma revisão de depoimento, ela apontou uma inconsistência que ele tinha passado por cima. Não com cerimônia, colocou o dedo na linha e disse onde estava o erro. Ele releu. Ficou em silêncio por um segundo. Você está certa. Eu sei. Ele olhou para ela. Havia ali um sorriso contido. O tipo que ele não deixava aparecer em serviço, mas que ela já havia aprendido a reconhecer na linha do queixo, na levíssima mudança ao redor dos olhos. Ele olhou para ela com aquele sorriso contido. Isso vai virar hábito? Depende de você continuar passando por cima das coisas. A voz dela tranquila. Fábio cruzou os braços. Não costumo. Eu sei. Carol virou de volta para os documentos. Por isso anotei. Ele ficou olhando para ela por mais um segundo do que o necessário. Depois, voltou para a própria tela. Era assim que os dias estavam indo, cheios desses momentos que cabiam dentro do trabalho,
mas que eram outra coisa completamente. E Rodrigo observava tudo isso com os olhos de quem está construindo um caso. A sala de interrogatório B ficava no fundo do corredor do primeiro andar. Não era usada há meses. O caso suspenso por recurso judicial, a sala fechada com chave manual que Fábio tinha numa cópia do chaveiro geral de supervisão. Sem câmera ativa, sem janela. O tipo de lugar que a delegacia esquece que existe. Nenhum dos dois falou sobre a sala. Mas na segunda-feira da terceira semana, quando os dois precisaram revisar um depoimento com urgência e todas as salas disponíveis estavam ocupadas, Fábio tirou o chaveiro e foi na direção do corredor do fundo sem dizer nada. Carol foi junto sem perguntar. Dentro, a luz era de uma luminária lateral que deixava metade da sala em sombra. Ele colocou os documentos na mesa. Os dois sentaram um de frente para o outro, como faziam em todo o briefing. Mas o corredor estava vazio. A porta estava fechada. E os dois sabiam disso. Trabalharam. Por 40 minutos, foi trabalho de verdade. Análise de depoimento, cruzamento de datas, inconsistência no álibi de uma testemunha-chave. Carol era boa nisso, boa de verdade, e havia um prazer específico que ele sentia observando ela trabalhar. A velocidade de raciocínio, a forma que ela conectava pontos que outros deixavam soltos. Ele apontou para uma data no depoimento. Ela diz que estava no trabalho na quinta. O registro de ponto diz que saiu às 14 horas. E o crime foi registrado às 15h20. Carol não hesitou. Ela tinha tempo. A maioria dos investigadores novos teria ido verificar o álibi do principal suspeito primeiro. Ela levantou os olhos dos documentos. O principal suspeito é óbvio demais. Quando é óbvio demais, eu olho para os lados. Ele ficou em silêncio por um segundo. De onde você veio? O quê? É uma pergunta real. O tom tinha mudado. Não era mais análise de caso. De onde você veio que chegou assim? Carol colocou a caneta na mesa. Ficou olhando para ele por um momento. De uma família que nunca teve nada garantido. Devagar, pesando cada palavra. Então aprendi que se você não for mais cuidadoso que os outros ficam com o que deveria ser seu. Ele ficou com aquilo. Fábio ficou com aquilo. É por isso que você chegou 15 minutos antes no primeiro dia. Carol o olhou direto. É por isso que eu sempre chego antes. O caso ainda estava aberto sobre a mesa entre eles. Mas não era mais sobre o caso. Ele se levantou. Foi até a parte da sala em sombra. Encostou na parede. O gesto de alguém que precisa de distância, não para ir embora, mas para conseguir falar. Você sabe o que acontece se isso sair da linha. A voz dele firme. Sei. Carol não desviou. Fábio se afastou um passo. Processo administrativo. Transferência. No mínimo. Sei. A mesma voz. O mesmo olhar. Ele olhou para ela da sombra. E? Carol se levantou. Atravessou a sala devagar. Não com urgência. Com a calma de quem sabe onde está indo e decidiu ir. Parou a um passo dele. A distância entre os dois era menor do que qualquer distância que tinham mantido nas últimas 3 semanas. O suficiente para sentir o calor do outro sem encostar. Eu prefiro saber o que existe de verdade do que passar o resto do tempo fingindo que não existe nada. Ele ficou parado. Os olhos dela eram diretos, sem jogo, sem estratégia. Só honestidade do tipo que não tem armadura. A mão dele foi para o rosto dela primeiro. Os dedos tocaram o maxilar com uma pressão leve que era pergunta antes de ser qualquer outra coisa. Ela não fechou os olhos. Ficou olhando para ele. O beijo foi lento. Do tipo que acumula o peso de tudo que veio antes. Cada corredor estreito, cada olhar que durou mais que o necessário. Cada silêncio que sabia mais do que dizia. A mão dela foi para o peito dele. Ele puxou mais perto com a mão na cintura, a outra ainda no rosto dela. E havia ali a concentração de 3 semanas de esforço que chegou ao ponto onde o esforço para de fazer sentido. Quando recuaram, a sala ainda estava silenciosa. O corredor do lado de fora também. Fábio recuou levemente. Isso não resolve o problema. A voz diferente de todas as versões de serviço. Não, Carol não saiu do lugar. Mas eu não me arrependo. Ele ficou olhando para ela. Eu também não. Saíram da sala com 2 minutos de diferença. Voltaram para os respectivos lugares como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha.
E Rodrigo, que havia passado pelo corredor do fundo minutos antes, tinha visto a luz embaixo da porta da sala B. E tinha ficado. E tinha ouvido o suficiente. No dia seguinte, os dois trabalharam lado a lado o expediente inteiro sem tocar no que tinha acontecido. Não por negação, por respeito à gravidade. Havia algo no silêncio daquele dia que era mais íntimo do que qualquer coisa dita. O silêncio de duas pessoas que sabem o que existe entre elas e não precisam provar. Na hora do almoço, ela passou por ele no corredor com um arquivo na mão. Parou um segundo. Carol parou no corredor. Você está bem? Ele ficou olhando para ela. Estou. Tá bom. Ela continuou andando. Mas a mão dela, ao passar, roçou levemente o braço dele. Leve o suficiente para ser acidental. Intencional o suficiente para os dois saberem que não era. Nos 3 dias seguintes, o que havia mudado entre eles não apareceu no trabalho. Os casos seguiram, as diligências foram feitas, os relatórios saíram no prazo. Mas havia uma qualidade diferente nas trocas, não de relaxamento, de reconhecimento. Como quando duas pessoas param de fingir que não se veem de fato. Na quarta-feira, tarde, ela estava na copa quando ele entrou. Só os dois. A delegacia com o barulho de sempre do lado de fora. Ele foi até a cafeteira. Ficou de costas enquanto esperava o café. Você está diferente. Carol apoiou o cotovelo na bancada. Diferente como? Sem virar. Menos tenso. Ou tenso de outro jeito. Ele virou com o café na mão. Ficou encostado na bancada olhando para ela. Você também. Carol olhou para ele por um segundo. É. E não explicou mais. Não precisava. Os dois sabiam que o que havia acontecido na sala B tinha tirado um peso. Não de responsabilidade, de fingimento. Na quinta-feira, último dia antes do golpe de Rodrigo, ficaram até tarde outra vez. Por volta das 8h30, Carol estava de pé atrás da cadeira dele, analisando um extrato bancário na tela. A mão dela no encosto da cadeira, perto do ombro dele, sem encostar. Ele estava ciente da mão. Ela estava ciente de que ele estava ciente. Aqui. O dedo dela apontou para a tela. Essa movimentação repete em 3 meses diferentes, no mesmo intervalo de dias. Ele se inclinou para ver melhor. Pagamento programado. Sem beneficiário identificado. A proximidade era a menor desde a sala B. Quando ela falou de novo, a voz chegou perto do ouvido dele. Isso é o elo. Ele virou o rosto para confirmar. Ela não tinha se afastado. Os rostos ficaram perto por um segundo. A tela com os dados entre eles e o resto do mundo. Depois ela se endireitou. Voltou para a própria cadeira. Vou documentar para o relatório de amanhã. Certo? Ele voltou para a tela. Nenhum dos dois disse mais nada. Mas havia na sala, no restante daquela noite de trabalho, a temperatura de algo que foi até a beira e voltou. Não por medo, por escolha. Na sexta-feira pela manhã, Rodrigo chegou mais cedo que de costume. Foi direto para a sala do delegado Monteiro. Ficou lá por 22 minutos, saiu com o rosto fechado e sem olhar para ninguém. Carol viu da sala de análise pela janela interna. Guardou, porque era o tipo de coisa que ela guardava. Fábio estava numa diligência externa. Chegou às 11. A telefonista disse que o delegado queria vê-lo. Ele subiu. A sala do delegado Henrique Monteiro ficava no 2º andar. Vidro fosco na porta. O tipo de ambiente que a corporação usa para conversas que não aparecem em ata. Fábio entrou e viu a expressão antes de sentar. Não era rosto de reunião de rotina. Recebi uma reclamação formal. Monteiro foi direto. Conduta inadequada de superior com subordinada direta. Você sabe do que estou falando. Fábio ficou em silêncio por um segundo. Quem assinou? Monteiro cruzou os braços. Você sabe que não posso revelar o reclamante em processo interno. Posso inferir. Fábio ficou olhando para a mesa. Monteiro olhou para ele. Fábio. 12 anos. 0 ocorrência. Você sabe o que essa acusação faz com isso? Fábio ficou olhando para a mesa. Sei. Monteiro se inclinou levemente para a frente. Preciso que você me diga que não tem nada que justifique essa reclamação. Pausa. Longa. Fábio levantou os olhos. Não posso dizer isso. O silêncio que veio tinha o peso de uma decisão sendo tomada em tempo real. Vou precisar instaurar sindicância. Monteiro devagar, cada palavra pesada. Você fica afastado do treinamento da investigadora Andrades durante o processo.
Se a sindicância confirmar conduta inadequada, pode resultar em punição disciplinar. No extremo, demissão. Entendido. Saiu. No corredor, parou por um segundo. As paredes da delegacia ao redor, as mesmas dos últimos 12 anos. O corredor que conhecia de cor. Desceu para o primeiro andar. Carol estava na sala de análise, de costas, trabalhando. Entrou, fechou a porta. Ela se virou. Leu o rosto dele antes que ele abrisse a boca. Era isso que ela fazia. Lia antes de ouvir. Carol se virou. Leu o rosto dele antes que ele abrisse a boca. O que aconteceu? Reclamação formal. Sindicância instaurada. Fui afastado do seu treinamento enquanto durar o processo. Fábio ficou de pé perto da porta. Ela ficou parada. Rodrigo. Não importa quem foi. A voz dele fechada. Carol se levantou. Deu 2 passos na direção dele. Importa sim. Foi covarde e foi pessoal e não tem nada a ver com conduta profissional. Carol. Não. Firme, sem tremor. Você não errou no trabalho. Em nenhum caso, em nenhuma diligência, em nenhuma análise. Tudo o que aconteceu entre nós não prejudicou nada. E você sabe disso. O que aconteceu entre nós é real. E é exatamente o que vai ser usado contra mim. Ela ficou em silêncio por um momento. O que você vai fazer? Esperar a sindicância, responder com honestidade, aceitar o resultado. Fábio foi até a janela. Carol deu um passo na direção dele. E se o resultado for demissão? 12 anos, Carol. Essa delegacia é metade da minha vida. Eu sei. Uma pausa. E eu não vou deixar que isso aconteça por causa de mim. Não é por causa de você. Ele virou para ela. É por causa de uma escolha que eu fiz. Ela virou de costas. Foi até a janela, os braços cruzados, olhando para a rua por um tempo. Depois virou. Carol virou de frente para ele. Eu vou falar com Monteiro. Não. Imediato. Não estou pedindo permissão. Fábio deu um passo na direção dela. Carol, se você entrar nessa sala e defender, vou dizer a verdade. A voz baixa, cada palavra medida. Que o treinamento foi impecável. Que nenhuma situação profissional foi comprometida. Que qualquer coisa além do trabalho foi decisão minha tanto quanto sua. Uma pausa. Você não vai carregar isso sozinho porque é mais fácil para a corporação ter um culpado só. Ele ficou olhando para ela por um longo tempo. Você vai se expor. Já estou. A diferença é que agora escolho como. Foram 3 dias de sindicância. No terceiro dia, reunião formal no auditório. Delegado titular, 2 supervisores externos, representante do comando regional. Fábio de um lado. O processo na mesa. Carol entrou sem ter sido convocada. Investigadora Andrades. Você não está na pauta. Monteiro sem levantar a voz. Ela foi para o centro do auditório. O sargento Martinez está nessa pauta por uma acusação que depende da minha versão para ser completa. E eu tenho versão. Um supervisor externo se adiantou no lugar. Você foi orientada de que... Carol não recuou 1 centímetro. Fui orientada a não falar com o acusado durante o processo. Não a ficar em silêncio numa reunião que vai decidir a carreira de alguém por reclamação, motivada por ressentimento de um colega que não conseguiu a vaga que eu ocupo. Rodrigo estava no fundo do auditório. Todo mundo sabia que estava. Ninguém virou para olhar. Todo mundo sentiu. Carol ficou de pé no centro e falou por 8 minutos, sem papel, sem nota, sobre o treinamento, cada caso, cada diligência, cada análise, sobre a conduta dele com precisão que não deixava espaço para contestação técnica, sobre o que significa entrar num setor onde a resistência à sua presença vem de colega, não de superior, sobre o que é ressentimento disfarçado de ética. Quando terminou, o auditório ficou em silêncio por uns 3 segundos. Monteiro ficou olhando para ela. Isso é tudo, investigadora? É tudo. Carol manteve o olhar. Pode se retirar. Ela saiu. No corredor encostou na parede, as mãos nos bolsos, olhando para o chão. O coração ainda acelerado. A certeza de que havia feito o certo não tornava a espera mais fácil. 40 minutos depois, a porta abriu. Fábio saiu. Ficaram se olhando no corredor. O mesmo corredor estreito de sempre, a mesma lâmpada que piscava há semanas, a mesma delegacia ao redor deles. Arquivaram. A voz de Fábio chegou antes que ele terminasse de sair. Carol ficou em silêncio por um momento. E Rodrigo?
Sindicância reversa por reclamação motivada. Ele vai responder processo. Fábio encostou na parede do lado dela. Ela assentiu. Ficou olhando para ele. Você não deveria ter feito isso. A voz dele baixa. Carol ficou olhando para ele. Você teria feito por mim. Pausa. Teria. Sem hesitar. Ficaram parados no corredor. Ao redor deles, a delegacia seguia no próprio ritmo. Telefone, impressora, passos. O ruído constante de lugar que não para. Fábio ficou olhando para o corredor. Ainda somos superior e subordinada. Por enquanto. Carol virou para ele. Minha solicitação de transferência de setor está na mesa do Monteiro desde ontem. Investigação criminal. Outro supervisor. Ele ficou olhando para ela. Você pediu transferência. De setor, não de delegacia. Ela não desviou. Não estou indo embora. Estou tirando o obstáculo. Havia naquilo a mesma lógica direta que ela aplicava para tudo. Não contornar o problema. Tirar o que estava no caminho e seguir. Ele havia aprendido isso sobre ela nas primeiras semanas. Que ela não fugia. Que quando decidia, decidia inteira. Carol. O nome chegou baixo. Não precisa dizer nada agora. Preciso. Fábio deu um passo na direção dela. O corredor estava vazio por um segundo. Aquele vácuo de timing que aparece em lugares movimentados como se o lugar soubesse. Você entrou naquele auditório por mim. Entrei pela verdade. Carol ficou no lugar. E pela verdade, inclui mim. Ela não desviou. Inclui. Ele ficou olhando para ela por um tempo. Depois estendeu a mão. Não para apertar, para tocar. Os dedos na mão dela. A pressão leve de algo que estava sendo dito de uma forma que não precisava de palavra, mas escolheu ter. Carol fechou os dedos na mão dele. Não foi muito. Não era o lugar nem o momento para mais, mas era real. E os dois sabiam o tamanho do que aquilo significava dentro daquelas paredes. Ele soltou. Ela também. Fábio soltou a mão. A transferência vai demorar quanto tempo? Semana que vem, se Monteiro aprovar rápido. Carol ajustou a mochila no ombro. Então semana que vem. Ele ficou olhando para ela. Ela inclinou levemente o rosto. Semana que vem. Ela foi andando pelo corredor. Na curva, sem parar, olhou sobre o ombro. Ele estava no mesmo lugar. Ela continuou andando. Pesquisas em ética profissional mostram que a maioria dos regulamentos sobre relacionamentos no trabalho não foi criada para impedir sentimentos. Foi criada para proteger hierarquias de poder e garantir que ninguém use posição para coagir. Quando dois adultos escolhem com clareza e sem coerção, a questão ética muda de natureza. O problema não é o sentimento, é o que as pessoas fazem com ele dentro das estruturas que existem. Fábio e Carol fizeram diferente, não foram perfeitos, mas foram honestos. E às vezes, isso é tudo que um sistema precisa para reconhecer que errou na acusação. Se essa história chegou onde devia, deixa o like, se inscreve.